Hoje nós vamos ouvir a história do profeta Natã, o contador de histórias. Davi era rei e morava num grande palácio, um palácio bonito, lindo, confortável, bem rico. E tinha que tomar muitas decisões como rei. Muitas vezes ele precisava de conselhos, de orientação. Então, ele tinha o profeta Natã, que orientava, que orava, que aconselhava. E um dia, o rei, conversando com Natã, com o profeta Natã, falou a ele que gostaria de construir um templo para Deus. Porque naquela época, o templo não existia, o templo de Deus. O lugar onde as pessoas adoravam a Deus era numa tenda. Tenda é como se fosse uma barraca, e eles chamavam de tabernáculo. Lá é que estava a arca de Deus, a presença de Deus. Só que o rei Davi, ele não se conformava, que ele morava num palácio riquíssimo, e a casa de Deus era numa tenda, numa barraca. Então, o profeta Natã disse para ele que não havia problema nenhum, que ele poderia construir o templo para Deus. Só que quando o profeta Natã chegou em casa, Deus falou com ele que não era para o rei Davi construir nenhum templo, que quem construiria o templo para o Senhor, quem construiria esse templo para Deus, seria o próximo rei, que seria um filho do rei Davi. Porque o rei Davi participava de muitas batalhas. Mas esse filho, que seria o rei, esse filho de Davi, que seria o rei, teria tempo para fazer isso, porque ele não ia participar de tantas guerras e batalhas. Então, o profeta Natã voltou e conversou com Davi, dizendo que Deus havia dito que ele não deveria construir esse templo, que um filho dele construiria e que Deus iria guardar e cuidar do filho de Davi. Vocês acham que Davi ficou triste com isso? De forma alguma. Davi ficou muito feliz e agradeceu a Deus pelo cuidado de Deus com a família dele e que o próximo rei de Israel seria um descendente dele. E assim ele ouviu o conselho e ficou tranquilo. Passado um tempo, como ele era um homem, um rei, que participava de muitas batalhas, um certo dia ele resolveu não ir para a batalha. E ele estava lá no palácio dele, que era muito chique, estava lá na varanda, no terraço, e ele viu algo que chamou a atenção. E ele cometeu um grande pecado que desagradou muito a Deus. Deus usou o profeta Natã para falar com ele. Natã foi lá até o rei, até o palácio, conversar com o rei Davi. Ele contou uma história. Ele contou uma história que havia um homem muito rico, um homem muito pobre. Este homem muito rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, tinha muito dinheiro. E este homem pobre só tinha uma ovelhinha, que era criado dentro da casa do homem pobre, como um animalzinho de estimação. Essa ovelhinha era muito amada, muito querida, vivia com os filhos dele. E aí, este homem rico, que tinha muitas ovelhas, muitas vacas, tinha muito dinheiro, recebeu uma visita importante na casa dele. Então ele mandou preparar o almoço para a visita. Só que ele mandou pegar a ovelhinha do homem pobre, a única ovelhinha que este homem tinha, e matar esta ovelhinha. E serviu de alimento para a visita. Que triste, né? Davi, quando ouviu essa história, ficou muito bravo. Sabe o que ele disse? Este homem que matou a única ovelhinha do homem pobre tem que morrer. Ele deve morrer e ainda pagar muito caro por esta ovelha.
Natã olhou bem para ele e disse: Davi, este homem é você. Mas Davi não matou nenhuma ovelha, mas Davi sabia o que era. Sabe aquele dia que ele não foi para a guerra e que alguma coisa chamou a atenção dele quando ele estava lá no terraço da casa dele e que ele cometeu um grande pecado? Pois é, ele viu uma linda mulher tomando banho e mandou que buscassem essa mulher para ser mulher dele. Só que essa mulher era casada e Davi sabia. Mas ele se apaixonou pela mulher e ele não quis saber. Mandou buscar para ser mulher dele. E fez pior. O marido dela era um soldado que vivia nas batalhas. Sabe o que Davi fez? Mandou com que colocasse ele na frente da batalha, lá na frente da guerra. Ele foi atingido e morreu. Davi entendeu tudo o que Deus havia falado com Natã. Por isso que Natã contou aquela história. Aquele homem pobre só tinha uma ovelhinha. O soldado só tinha aquela mulher. E Davi tirou ele da mulher. Tirou e pegou a mulher para ele. E ainda matou o marido dela. Porque foi ele que mandou colocar lá na frente da batalha para o homem ser atingido. Davi entendeu como ele havia pecado e desagradado a Deus. Então Davi orou e pediu perdão ao Senhor. Entendeu? Ele ouviu o conselho do profeta, a história, e entendeu quão pecador ele era. Então ele orou a Deus, pedindo perdão. Escreveu o Salmo 51. Eu vou ler o versículo 7 para vocês. Salmo 51, 7 diz assim: Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Nós não devemos pecar, mas quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender e pedir perdão. E pedir a Deus que afaste de nós todo pecado. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa história, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado através dos profetas. Nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor e tudo aquilo que desagrada ao Senhor na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus fale a cada um de nós, que a gente possa entender, pedir perdão e viver de acordo com a tua palavra, te agradando, sem pecado, mais limpos do que a neve, que o nosso coração esteja sempre limpo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda nós teremos mais algumas histórias falando dos profetas. Nós já ouvimos falar de quem? Da profetisa Débora, do profeta Samuel. Hoje foi o profeta Natã e ainda nós aprenderemos mais algumas coisas sobre os profetas. Aqueles homens, né? E aquela mulher que anunciava a vontade de Deus, aquilo que ainda iria acontecer, que aconselhavam os reis. Nós vamos aprender muitas coisas com eles. A profetisa Débora, uma mulher corajosa. Samuel, obediente. Natã, um conselheiro, um contador de histórias para aconselhar. Então, ainda temos mais alguns profetas. Que eu e você possa fazer como os profetas. Ser corajoso, obediente, conselheiro e mais outros que virão por aí. Boa semana e nos vemos a semana que vem.